Olá, eu sou a Stephanie, bem-vindos ao meu canal. E sabe aquela frase, aquele ditado que todo mundo já ouviu falar, que na natureza nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma? Então, será que a Disney plagiou a tragédia shakespeariana Hamlet, que foi lançada no início do século XVII? Ou será que foi apenas uma inspiração para um dos seus maiores clássicos, Rei Leão? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Que a Disney usa de obras literárias como inspiração para os seus filmes, isso a gente já sabe. É só a gente dar uma olhadinha para alguns dos seus filmes mais famosos, como por exemplo Ursinho Pooh, Peter Pan, Alice no País das Maravilhas. Eles foram todos inspirados em obras da literatura. Então tá tudo certo, só que todos eles são obviamente uma inspiração, tem todos os créditos e tudo mais. Só que a grande sacada em Rei Leão foi que nos créditos, em nenhuma parte do filme, estava escrito que era uma referência, uma inspiração a Hamlet. Então, as pessoas meio que, os próprios telespectadores meio que pegaram no ar essa vibe shakespeariana. Inclusive, existem artigos científicos, artigos acadêmicos estudando essas relações entre essas duas obras. Então, o produtor de Rei Leão, John Han, uma vez ele até chegou a admitir que realmente Rei Leão ele havia sido inspirado na obra shakespeariana e que eles apenas transformaram em uma coisa um pouco mais infantil com os animais. Eles ignoraram algumas leis da natureza, pegaram um pouquinho de Shakespeare aqui, um pouquinho de Hamlet, misturaram tudo, botaram o seu toque Disney e saiu a obra-prima que é Rei Leão, que a gente conhece hoje em dia. Vamos, por exemplo, contar aqui a sinopse de Hamlet. Hamlet já foi contado 1 milhão de vezes em peças de teatro, livros, filmes, em tudo que é tipo de mídia, Hamlet já foi contado. E a sua história, caso nós formos resumir, existe um rei que governa ao lado de seu filho e sua esposa, mas um dia ele é assassinado por conta da inveja de seu irmão que quer assumir o trono no seu lugar. Então, o príncipe Hamlet, ele fica muito indeciso entre lutar contra o tio dele que usurpou o trono e o exilou, ou então deixar tudo como tá. E quem vem dar essa guia para ele, ajudar ele nessa fase, é o espírito do pai dele. Então, se você olhar bem, você pensa, estou assistindo a Hamlet ou estou assistindo a Rei Leão, porque essa sinopse, se você substituir o rei pelo Mufasa, o irmão invejoso pelo Scar e o Hamlet pelo Simba, é a mesma história, só que com leões na savana. Então a gente vê aí que claramente a Disney teve uma inspiração bem clara em Hamlet, que não é algo muito difícil de se perceber. A vida não é justa, não é? Entenda, eu nunca serei rei. E você nunca mais verá a luz de outro dia. Adeus. Então agora eu vou citar aqui algumas das semelhanças mais claras entre Hamlet e Rei Leão e depois a gente vai citar as diferenças, porque é aquela história não é plágio, é uma inspiração, então eles precisam adaptar as coisas para não ser uma cópia, né, 100%. Então, vamos pensar nos personagens. Quem é correspondente a quem? O Simba, ele é claramente correspondente ao Hamlet, ele é da realeza, ele é o que sofre ali pela morte do pai, ele é a pessoa que precisa lutar contra o tio dele. Hamlet precisa lutar contra o tio dele, Claudius, que foi quem matou o pai dele. Já em Rei Leão, o Simba precisa lutar contra o Scar, que matou o Mufasa. Pra que lado olhe, eu estou em foco. E também nós temos a Nala, que a Nala, caso nós formos colocar para Hamlet, ela é a Ofélia, que é também como se fosse o interesse amoroso do Hamlet na história. E a gente vê que as duas, em Rei Leão, eles não deixam muito claro bem ali a linhagem dela, mas a gente vê que ela é sim da família real. A gente vê que ela tem sim ali o sangue nobre, por isso que todo mundo espera que eles fiquem juntos. Mas felizmente a Nala tem um final bem mais feliz do que a Ofélia, porque a Ofélia em Hamlet ela morre. Porque na tragédia Shakespeare é assim, se você acha que o casal vai ficar junto, raramente eles ficam. Tudo tragédia, todo mundo morre. Então a Disney mudou isso aí e fez felizinho, para as crianças ficarem felizes. Já Scar, como eu já havia dito, Scar é o Claudius em Hamlet, que
ele é movido pela vingança, movido pelo ódio, pela inveja, e ele não pensa duas vezes antes de matar o irmão dele. Em Hamlet, ele mata o irmão dele envenenado com um líquido no ouvido dele. Já em Rei Leão, ele mata empurrando ele do penhasco em uma das cenas mais tristes da história da Disney. Talvez seja por isso que seja um clássico, porque ele é muito bom. Scar! Irmão, me ajude! Vida longa ao rei! Então ele logo dá um jeito nas duas peças de que o herdeiro não assuma o trono, no caso Hamlet e o Simba não assumam ao trono, exilando Hamlet e mandando o Simba embora. O que eu vou fazer, tio? Fuja, Simba. Fuja. Fuja pra longe, não volte mais. Matem. Enquanto eu lia Hamlet, pesquisava sobre Hamlet, eu não conseguia achar nenhum personagem assim que se encaixasse ali nessa visão do Timão e do Pumba, porque a Disney claramente colocou eles ali pra serem um alívio cômico em uma história que, se a gente for ver, ela é bem triste, né? Porque é um menino que ele perde o pai, e daí ele vai parar no meio do nada, fala com os bichos, quase né? É uma história triste, então eles tiveram que colocar ali um alívio cômico. Então eu não sei se realmente existe algum personagem em Hamlet que seja essa ligação, né, do Timão e do Pumba. E eu também não sei se existe um que seja, sabe, como o Rafiki. Eu sei que há sim um personagem que leva o Hamlet até meio que o espírito do pai dele, mas eu não sei se ele seria bem o Rafiki caso a gente fosse transformar pro Rei Leão. Então eu acho que esses três personagens, assim, são os que a gente consegue perceber que não há os seus correspondentes na história original do Shakespeare. Simba, você esqueceu de mim. Não. Nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe pra dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Como eu posso voltar? Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Então, caso a gente for falar sobre as diferenças entre Hamlet e Rei Leão, a gente pode falar também sobre a localização. Hamlet se passa na Dinamarca, enquanto Rei Leão se passa nas savanas africanas. Então aí a gente vê uma grande diferença. Hamlet é com seres humanos e Rei Leão é com animais, no reino ali da Disney. E a Ofélia, que é equivalente a Nala no Rei Leão, ela tem um final super trágico em Hamlet, ela tem um final bom com o Simba em Rei Leão. E o final de Hamlet, por ele ser uma tragédia, é óbvio que vai ter sangue pra todo lado, porque senão não seria Shakespeare. Então a gente sabe que termina de uma forma triste, ao contrário de Rei Leão, que termina todo mundo Hakuna Matata, o Scar morreu, e foi isso. Então Rei Leão termina com um final feliz, Hamlet não termina com um final feliz. Então, só pra gente recapitular aqui, quais são as diferenças e as semelhanças entre Hamlet e Rei Leão? Existe um príncipe, um tio malvado, um pai fantasma, existe vingança, existe um exílio. Essas são as semelhanças entre Rei Leão e Hamlet, né? Existe um par amoroso também. Mas quando a gente vai falar sobre as diferenças, é o final feliz, que ele só existe nos finais felizes da Disney, né? Nos felizes para sempre da Disney. Mas por que a Disney se inspiraria em Hamlet, numa história shakespeariana? Porque Shakespeare é atemporal. Você pode perceber que passaram-se anos e anos e anos que Shakespeare escreveu, atuou, dirigiu as suas obras, só que elas ainda continuam sendo até hoje em dia comentadas. Seja o Romeu e Julieta, até Hamlet, elas continuam sendo ainda feitas e todo mundo ainda tem um carinho muito grande por elas. Então, a Disney viu que que Shakespeare, né, era uma coisa atemporal e que todo mundo iria amar ver, então, por que não adaptar isso para o universo Disney? William Shakespeare, ele é considerado um dos maiores gênios da história da humanidade por conta disso, porque seus personagens, eles vivem conflitos e problemas que poderiam acontecer em qualquer época com qualquer personagem. Porque, por exemplo, a Disney conseguiu adaptar as histórias de Shakespeare para serem vividas por leões. E a gente ainda assim conseguir gostar do filme, criar empatia, se apegar aos personagens, isso diz muito sobre
todo o brilhantismo do Shakespeare, porque as histórias dele são realmente atemporais e com certeza vão ser lembradas eternamente como o dramaturgo perfeito que ele foi. Mas então, você gosta de Rei Leão? Já tinha ouvido falar sobre Hamlet? Gosta das obras do Shakespeare? Eu ia adorar ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Eu espero que tenha gostado desse videozinho assim de curiosidade, se é um plágio ou uma inspiração. E é isso. Tchau! Isso me parece familiar. Onde é que eu vi isso uma vez? Deixa eu ver. Ah, agora eu me lembro. Foi assim que seu pai me pareceu antes de morrer. E este é o meu segredinho. Eu matei Mufasa.